Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos começando hoje mais um livro da Bíblia e vamos começar o primeiro livro dos Reis, amém? Então, nós podemos observar aqui que esse livro, ele provavelmente tenha sido escrito entre 560 e 538 a.C., amém? Então, nós vamos observar aqui também algo muito interessante nesse livro de Reis, que é a continuação dos livros de Samuel. Tem muita especulação a respeito do escritor, a respeito de como os livros eles eram compostos antigamente, as mudanças que houveram, né, com a Septuaginta, com a Vulgata, mas nós não vamos nos deter nisso. Nós vamos nos deter no conteúdo, nas histórias e tirar aprendizados que nós possamos aplicar na nossa vida. Amém? Mas uma pequena introdução sobre o conteúdo diz assim: Primeira e Segunda Reis eram originalmente um só livro, que continham a narrativa de Primeira e Segunda Samuel. Os compositores do Antigo Testamento grego, a Septuaginta, dividiram a obra em 3 e 4 reinos. Primeira e Segunda Samuel eram Primeira e Segunda Reinos. Os títulos reis derivam da tradução latina de Jerônimo, ou seja, da Vulgata, e é apropriado por causa da ênfase desses livros nos reis que governaram durante esse período. Os livros de Primeira e Segunda Reis começam a registrar os acontecimentos históricos do povo de Deus, no lugar em que Primeira e Segunda Samuel os interrompem. No entanto, Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 400 anos em apenas 47 livros. Ao contrário, Primeira e Segunda Reis são uma narrativa histórica seletiva com um propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo e os acontecimentos que são significativos no plano moral e religioso. Em Primeira e Segunda Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. A partir da história, esses livros estabelecem a ação providencial de Deus na vida do seu povo em favor dos seus propósitos redentores. Demonstram a necessidade de obediência à aliança e a dolorosa consequência da desobediência. Por isso, os livros de Primeira e Segunda Reis não devem ser vistos como mera história, mas como teologia e lições aplicadas da história. Analisados como um só volume, Primeira e Segunda Reis se dividem naturalmente em 3 partes principais. O Reino Unido, sobre o governo de Salomão, que vai de 1 Reis capítulo 1 até 1 Reis capítulo 11. Como vocês sabem, o Reino Unido de Israel durou 120 anos. 40 anos debaixo do reino de Saul, 40 anos debaixo do reino de Davi e 40 anos debaixo do reino de Salomão. E o reino dividido em 1 Reis capítulo 12 até 2 Reis capítulo 17. E finalmente, de 2 Reis capítulo 18 ao capítulo 25, enfoca a sobrevivência do reino de Judá. Aleluia! A primeira parte de 1 Reis registra a glória do reino salomônico, sua riqueza, sabedoria e a monumental façanha da construção do templo. No entanto, a sua desobediência ao casar com esposas estrangeiras o levou à idolatria e o palco estava preparado para a divisão do reino. O rei, com um coração dividido, deixaria como herança um reino dividido. Quando morreu, permaneceram fiéis à casa de Davi e Salomão e formaram a nação conhecida como Judá. Porém, a parte setentrional do império se rebelou e se estabeleceu como nação independente, conhecida como Israel. Isso no norte. Vocês sabem, né? Quando o reino foi dividido, a parte do norte ficaram com 10 tribos e foi chamado de Reino de Israel. A parte do sul ficaram apenas com 2 tribos
e foi chamada o reino de Judá. E é importante nós entendermos essa divisão para nós compreendermos também quando estivermos lendo os textos, não somente dos reis, mas também dos profetas que foram contemporâneos do rei. Existem profetas que profetizaram o reino do norte, existem profetas que profetizaram o reino do sul, e profetas que profetizaram tanto no reino do norte como do reino do sul. Há profetas também maiores, por causa dos seus livros que foram deixados escritos, e há profetas também menores, que vão estar sendo contemplados dentro desta leitura de 1ª e 2ª Reis. E nós vamos estar citando aqui um pouco a respeito dos profetas e também das suas literaturas que foram deixadas na composição do Antigo Testamento. Amém? Na segunda parte de 1ª Reis, que descreve o reino dividido, a dificuldade para se seguir a narrativa. O autor, ora, está falando sobre o reino do norte, Israel, ora, sobre o reino do sul, Judá, traçando simultaneamente suas histórias. É isso que a gente vai tentar facilitar um pouco para a compreensão de vocês, tá bom? Israel teve 19 governantes, todos ruins. Então, o reino do norte, com 10 tribos, tiveram 19 governantes e todos foram ruins. Todos não obedeceram a Deus, apesar de terem a aliança com Deus. Amém? Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. E quando fala de ser bom aqui, é ser fiel a Deus. Amém? Ruim é ser infiel a Deus, idólatra, malvado, não tinha o temor de Deus e com isso fazia o que queria. Amém? O perigo de ter uma pessoa assim é que ele vai trazer mal a todos aqueles a quem ele governa, né? E vai cair, vamos dizer assim, nas consequências da sua desobediência. Nós vamos ver que Deus, ele é o regente maior. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso para a glória de Deus. Então, dos 20 governantes de Judá, apenas 8 foram bons. 1ª Reis registra os primeiros 9 governantes de Israel e os 4 primeiros de Judá. Então nós vamos ler aqui no livro de 1ª Reis e ele vai contemplar, né, os 9 primeiros regentes, isso depois do capítulo 11, porque 1ª Reis, capítulo 1 até o capítulo 11 vai falar sobre o Reino Unido ainda, vai falar sobre o reinado de Salomão. A partir do capítulo 12 é que a gente vai ver o reino dividido e nós vamos entender um pouco mais. Eu vou ver se compartilho com vocês algumas imagens para que vocês possam entender. Amém? Então é interessante nós observarmos isso. E quando encerra 1ª Reis, nós vamos ver que já passaram 9 reis no reino de Israel e as dinastias, que são uma família governando, vão mudar. E no Reino do Sul, 4 reis com apenas uma dinastia, que é a dinastia de Davi, porque Deus tinha prometido a ele que o Cristo iria ser descendente de Davi. Amém? Então nós vamos ver isso de forma tremenda. Alguns desses 13 governantes são mencionados em apenas poucos versículos, aqueles maus do Reino do Sul, enquanto capítulos inteiros são dedicados a outros. Uma grande atenção é dedicada àqueles que ou serviram de modelo de integridade ou que ilustram por estas nações finalmente entraram em colapso. Amém? Então, os capítulos que são, vamos dizer assim, maiores e dedicados a falar de um rei, vai se dedicar àqueles que serviram de modelo de integridade, né? Ou que ilustram por essas nações, porque foram rebeldes e finalmente entraram em colapsos. 1ª Reis termina com Josafá como rei de Judá e com Acasias ao trono de Israel. Lembra? Quando os assírios vieram e eles derrotaram o reino do norte, mas Deus deu grande livramento a Josafá. Então, vai se haver uma aliança ali e o reino do sul vai continuar. O reino do norte não, vai ser levado cativo e nós vamos ver como era que os assírios se conduziam quando eles conquistavam um reino com os seus cativos. Amém? Diferente dos babilônicos que vieram depois.
A aplicação pessoal desse livro, que eu e você precisamos entender, nós vamos ver no nosso dia a dia e nos comentários que eu vou fazer. Então fiquem atentos, porque tem muitas coisas que nós vamos aprender na leitura de 1ª e 2ª Reis, como nós já temos aprendido ao longo desses comentários bíblicos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Juntos nós estamos construindo algo que está facilitando um pouco o entendimento da leitura da Palavra de Deus e nós aprendemos a colocar cada personagem no contexto histórico. Amém? Hoje à noite nós temos nosso culto de celebração, nossa lista de presença está aberta e você pode estar conosco a partir das 18 horas na Casa do Oleiro. Se você não mora em Campina Grande e tem uma igreja, vá congregar na sua igreja. Amém? Você pode ver o culto e a palavra durante a semana, porque fica guardado e registrado lá no YouTube, nos nossos canais. Se você vai ficar em casa, você pode nos acompanhar. Nós estaremos liberando o nosso link a partir de 5 minutos antes do culto, tá certo? Que você pode também estar compartilhando com outras pessoas e nos ajudando a ter uma audiência para aqueles que não estão presentes ali no culto. Eu louvo a Deus pela tua vida, sei que o que Deus colocou no meu coração de comentar esses textos é para facilitar um pouco o entendimento e o que nós estamos construindo aqui, a glória, a honra, o louvor é toda ao nosso Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.